Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Este é o episódio 18 do podcast Grizzlies Worldwide e hoje é a primeira vez que eu estou a falar em português e é muito bom estar a falar em português num episódio. Eu também gosto muito de falar em inglês e hoje vou falar em português porque hoje ah, vamos encontrar uma fã dos Memphis Grizzlies no Brasil, em São Paulo, Juliana Garcia. Juliana, como é que tu estás? Maravilhoso, tudo tranquilo. E para mim é uma honra fazer parte do primeiríssimo episódio em Uhum. português É verdade. do Grizzlies Worldwide Podcast. É uma honra para mim, é uma honra para mim também. Então, Juliana, ok, nós estávamos aqui a Aqui, falar quase como uma aqui em fã São Paulo de. são 21h48. Pois aqui em Portugal é 1h da manhã e 48. Ah, eu perdi o sinal da câmera, eu vou colocar novamente. Sem stress. Agora eu Tá, vou colocar a outra câmera. Pronto. ok, Aqui dá para ver que já estou tá. Estou devidamente trajada. Aham. Ok, estou a ver. Exatamente. Camisa do aniversariante. Aqui no Brasil ainda é aniversário do Jamoran. Exatamente. Ainda é. Aqui já não, mas pronto. Você. Ahm, Juliana, ok, vamos. A gente estava a falar, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar de. Tu és a mãe do Barba, queres explicar isso? Ah, estávamos conversando sobre jogadores que não são do Memphis Grizzlies e que Uhum. apreciamos. Apreciamos Exatamente, o estilo de exatamente. jogo e E estávamos a falar de hoje Jokic em e eu dia falei de o Doncic. é, Nikola Jokic é um dos nossos mais queridos. Uhum. O basquete dele pode não ser de espetáculo como é o do Ja Morant, por exemplo, Sim, mas para ele parece tudo muito fácil e ele torna os jogos mais interessantes, né? Então, quando um time consegue andar sem ele, ele é um coadjuvante, ele sabe fazer esse papel, mas ele também consegue carregar um time sozinho sim, e sim. manter o time competitivo. Aí, pensando em que outro jogador poderia ser um que eu goste muito, eu lembrei de um episódio que só poderia ter acontecido no site da saúde mental, né, que é o Twitter. Site da saúde mental, isso é bom. O site da saúde mental teve o episódio em que o comentarista do Dallas Mavericks. Mavericks Aham. disse que o James Harden era um É o destruidor problema. de vestiário, Sim, e ele falou várias coisas que de fato aconteceram, mas ele não falou todas as outras coisas boas, contribuições para todos os times que o James Harden passou na carreira. E aí eu comentei, né? A galera tudo concordando com ele. Aí eu comentei que era possível mentir dizendo apenas verdades. A galera, nossa, queria me matar. E aí falava que eu não sabia interpretar, que era para eu aprender a ler, que era para eu estudar, que era para eu assistir os jogos. uhum, E aí começaram a falar que eu antes de mutar a conversa, eu resolvi me defender e nisso defendi o James Harden. E uhum. o James Harden já era um jogador dos meus preferidos. E eu sabia dessas outras partes que pro comentarista do Dallas Mavericks não era conveniente citar naquele momento. Certo.
E aí o pessoal começou a me chamar de mãe do Barba. Muito bem. Ok. Aí cada lance que o Barba se destacasse, aí eu já compartilhava e assinava mãe do Barba. E aí nisso eu comecei a acompanhar mais ainda o James Harden e torcendo. Não, vai jogar contra esse fulano, vai detonar. Vai jogar Aham. contra o Dallas Mavericks? Nossa, acabe com o Dallas Mavericks. É o, é o Barba contra todos. Bárbara, E eu junto. sim, sim. E, ahm, e é engraçado porque, se te lembras, eu estava-te a dizer, que, sem ser dos Grizzlies, para além do Jokic, eu gostava muito do Doncic, que por acaso é dos Mavericks. Sim. Não foi de propósito, mas por acaso. ahm, Pronto, é uma coisa engraçada. Então, eu Ahm, acho que eu gostar do James Harden sim, brotou assim justamente quando ele teve a treta com o Kyrie. E esse também foi sim, um dos motivos do comentarista do Dallas sim, querer sim. falar mal do James Harden, né? Uhum, Que agora o Kyrie ele é a dupla do Doncic, né? uhum, sim, claro. E assim, eu não desgosto do Kyrie, não. Eu gosto do estilo dele, gosto de como ele joga. Eu tenho, sei lá, aquelas restrições assim que eu fico, nossa, da época mesmo do Brooklyn Nets, Sim. que em pleno playoff ele resolveu fazer jejum, aí não conseguia jogar. Eu ficava, mano, não é possível, Sim, sabe? sim, O sim, cara, o cara é jogador de NBA, ele tem que escolher. Ou ele se mantém em alto nível, ou ele faz o jejum. Não dá para fazer as duas coisas, né? sim, e ok, eu lembro-me também que nessa altura também, quando foi a pandemia do Covid, que ele se recusou a vacinar e depois não podia jogar nos jogos em casa. Sim, é, perder os jogos por causa disso. Ai, Eu gosto muito dele enquanto jogador, sinceramente gosto bastante. Ah, exatamente. Eu separo essas duas coisas. Assistir ele jogando é muito bom, mas quando ele joga, porque ele tem essas coisas de é, nossa, vou levantar a bandeira do antivacina e não vou jogar. sim, E é, vou perder a temporada. não faz sentido. É um personagem. O Kyrie realmente é um personagem, E ele é sem uma dúvida. boa pessoa, sabe? Sim, sim. Só Mas que, ele sim, fica com essas ideias é, é, aí, é, enfim, atrapalha. é alguma coisa na cabeça que não funciona direito. Mas sim, Então, eu não sei se é isso. Tem muita coisa. A gente vai acabar entrando em questão política se a gente continuar nesse papo específico do Kyrie. sim, Mas é muito também é cultural. Tanto é que o que aconteceu aqui no Brasil durante a pandemia foi muito um espelhinho do que aconteceu nos Estados Unidos. certo, É, certo. foi muito isso mesmo. O nosso presidente era um seguidor Sim, do Trump, enfim. sim, sim, E aí sim, eles sim. estavam com essa ideia de liberdade, eu tenho que ter liberdade para não me vacinar, e enfim, o resto a gente já sabe. Só que nos Estados Unidos, isso é diferente do Brasil. Eles têm muito essa
pegada de se manter nessa questão de vou lutar por essa liberdade e não importa que eu perca meu emprego, enfim. Aqui no Brasil não tem Sim. tanto isso. A Uhum. gente já é um pouco mais. Já para um pouco mais para avaliar, pesar. Sim. E provavelmente, se ele fosse um jogador brasileiro, ele iria relevar isso. Ah, nossa, eu não queria tomar vacina, mas vou tomar para jogar a temporada. Sim, claro, estando a jogar na NBA é diferente, e sendo o Kyrie que é claro que é diferente, já pode ser para mim, eu não vou tomar a vacina e agora pronto. E claro, é assim, obviamente que é diferente. Hum, ok, uma coisa que eu te quero perguntar sobre, está relacionado com a NBA e também com o Brasil, porque é assim, porque, no site da saúde mental, como tu lhe chamaste, no Twitter, hum, eu normalmente, obviamente por causa da forma como funciona o algoritmo, eu vejo quase todas as coisas que eu vejo são dos Grizzlies, também vejo de outras equipas, mas pronto. Hum, o Brasil também é um país assim maioritariamente dividido entre Celtics e Lakers. Sim, Sim, como todo mundo, certo. vou voltar aqui um pouco, pronto. Ah, aqui. Então, bom, É assim, eu acho que aqui é no Brasil normal. é Lakers, a maioria é Lakers, né? Não, Uhum, em é, Portugal também. tem uma galera que é muito do Golden State Warriors também, né? Sim, isso também que só é mais recente, certo, certo, Sim, que aqui tem aqui também. Ok, não, porque eu tinha esta questão, porque, mas acho que isso é normal, porque pronto, em termos de títulos e tudo isso, são as maiores equipas da NBA, portanto suponho que seja assim nos Estados Unidos e suponho que seja assim também, bom, um bocado por não, um bocado por todos os países do mundo. Hum, que não é o nosso caso, que nós somos fãs dos Grizzlies, mas essa é uma pergunta que eu tenho para te fazer no fim, e não vou fazer já, porque essa é das perguntas que eu mais gosto de fazer e é mesmo só para o fim. Então, vamos começar a falar dos Grizzlies? por favor. Ok, então, hum, esta última temporada, a temporada que passou, hum, como é que foi para ti enquanto fã? Ok, Olha, sabemos que sabias que ias entrar numa temporada em que já sabias que à partida que não podias contar com já morar durante 25 jogos. Depois, antes do início da temporada, para aí 3 ou 4 dias também soubeste que não ias poder ter o Steven Adams pela temporada toda. E pronto, toda a gente sabe tudo o que aconteceu, depois o Jamara voltou, mas afinal foram só 9 jogos. Pronto, foi horrível, foi coisa, mas como é que foi para ti, como fã? então, é a temporada que a gente chamou de Hospital Grizzlies. Aham, já ouvi isso, já ouvi isso. É, tem até um colega nosso, né, que Hum? abriu um Twitter novo, @Hospital Grizzlies, né? A sério? Grizzlies, Não conhecia. que era só para colocar lesão. Ele não levou muito pra frente, não. Ele continua conversando com a gente lá no normal, no perfil dele. Ah, mas ainda bem, tá? Eu segui o Hospital Grizzlies, mas era Uhum, triste. era. Era triste. Ah, olha, no começo Sim. é, foi bem estranho, porque tava sem o Já, Aham. mas logo teve lesão do Jerry, né? Então Do ele ficou Jeremy? um tempo, ficou um tempo fora.
Quem? E quando o Jaren Quem? volta, foi o Desmond Bane que se lesionou. E O aí eles Jaren não se ficaram lesionou. nessa troca aí de Jaren lesiona, Bane lesiona e nada do Já voltar. Aí depois teve a lesão do Smart, que foi de encerrar a temporada também, praticamente. Sim, ele teve duas até. Ele teve E uma primeiro contra os Lakers e depois teve aquela, já depois de já ter voltado, em que partiu o dedo ou qualquer coisa assim. E depois também teve o Canaro, também teve fora aí sim, 2 meses. Hum, então, o Kenar, que era seria uma solução para nós, também se lesionou. Aí teve a copinha. uhum, A copinha foi um desastre, né? Também por conta dessas lesões. E aí o Grizzlies entrou nesse modo de desenvolvimento, né? Parecia que ia decolar com a volta do Ja, mas aí ele se lesionou também de encerrar a temporada e entrou nessa fase, vamos desenvolver Didi Jackson, vamos desenvolver Vince o Williams. o O Vince. Vince, Uhum, o aproveitar que tinha acabado de chegar do Lakers o Pippenzinho, o Scott sim, Pippen Jr. Então foi basicamente depois da copinha, né? Foi sim. basicamente uma temporada de desenvolvimento da base. E diz-me Aí, uma coisa, quando diga. eu estou a pensar, ok, nós tivemos que aguentar 25 jogos sem o Já e já sabíamos que não podemos ter o Steven Adams para a temporada toda, e depois o Ben lesionou-se, e depois o Marcus Smart também se lesionou, e depois o Kennard, como a gente sabe, basicamente quase toda a gente se lesionou. Ok, depois ele já voltou, houve aquele jogo, o primeiro jogo que ele jogou, não sei se tu viste, foi contra os Pelicans, que ele marcou aquele... Vi, claro que eu vi. Claro que viste. Nossa, esse foi um absurdo, esse jogo. Sim. Então, e de repente a Maravilhoso. gente sente, e depois ganhamos, eles teve em 9 jogos, nós ganhamos 6 e parecia que estava tudo ok, aí no caminho certo, outra Sim. vez. E um dia eu acordei e de repente vi que ele estava lesionado para a temporada toda, eu fiquei doente. Como é que tu ficaste com Pois isso? é, nossa. É, olha, é difícil lembrar, assim, mas foi bem chato. Teve aquele filme aquele filminho do YouTube mostrando a reação do Jad, né? Nossa, Sim, fiquei. Quando eu vi esse vídeo aí, eu dei uma choradinha. pois, pois. Já sabia, né? Porque esse vídeo demorou ainda uns dias Uhum. para sair, mas nossa, foi bem triste. Aí Foi mal. eu meio que me conformei assim. Vai ser loteria. Esse ano é Sim, sim, loteria. Aí sim. começaram a ter boas surpresas. Que eu Certo, comecei a gostar dos jogos. também eu. Só que depois. É, quando o Didi começou a se destacar, o Vince, nossa, o Vince é absurdo. O Vince, eu fiquei assim, a gente tem o substituto do Dillon Brooks. Completamente, sim. 100%. Foi bastante. Esse final de temporada foi bem renovador, assim. Deu, deu para ficar até com essa ilusão. Nossa, profundidade. Uhum, Só exatamente. que Sim. essas trocas desses contratos de emergência Uhum. também deixaram a gente meio, né? Que foi o caso do Mãozinha, por exemplo. Eu ia te perguntar Mãozinha, sobre ele. Eu ia te perguntar sobre ele, por acaso.
O Mãozinha, ele poderia ser uma boa adição para o elenco esse ano. Certo. Eu percebo. Porque, inclusive, o Grizzlies não renovou com o Trey Jameson, dispensou. E Sim. então poderia ter ficado com o Mãozinha, que é um cara que é explosivo e ajudou muito nesses últimos jogos, né? Na Sim. seleção Sim. brasileira agora ele participou bem pouco, teve pouquíssima minutagem. Pois, eu ia te perguntar se ele tinha jogado, porque Jogou, eu ok. jogou, mas bem pouco, bem pouco. Bem, Ele poderia ter jogado mais, porque o Caboclo teve problemas com faltas nos 2 primeiros jogos. Teve uhum, problemas com faltas contra a França, depois contra a Alemanha. Contra a França, acho que ele, se eu me lembro bem, ó, né, é tantos Jogos Olímpicos e eu tô vendo tanta modalidade diferente uhum, que a cabeça bagunça um pouco. Mas eu acho que nos últimos minutos do jogo, o uhum, Caboclo chegou a ser excluído, sim, por faltas. certo. E eu achei que naquele jogo contra a França, o Caboclo ter ficado pendurado logo cedo foi determinante para o resultado. Se o Caboclo tivesse tido a minutagem que é comum para ele, que é quase o jogo todo, o Brasil Uhum. teria ganhado aquele jogo. E O tu placar viste foi muito parelho, mesmo sem o Caboclo. E teve a questão dos lances livres. Para a França teve muitos. Para o Brasil teve pois, pouquíssimo. é? Hum. E tu E, sim, e aí a gente fica, né? Ai, nossa, arbitragem. Mas o falar em principal foi a falta, foi a falta do Caboclo em quadra mesmo. Por ele ter ficado pendurado logo cedo. No falta primeiro quarto, ele já estava com 3 faltas. com 3 no primeiro quarto? No Eu não primeiro sabia. quarto. Hum, E aí passou. Nossa, passou praticamente mais da metade do jogo no banco. no banco, claro. Aí o Petrovic colocou ele mais no final, porque ele precisava dele para decidir o jogo. Aí ele acabou sendo excluído por faltas. E Pois. fez pontuação baixa. No jogo contra o Japão, ele passou dos 30 pontos. No jogo contra os Estados Unidos, ele passou dos 30 pontos também. O Caboclo foi o cestinha do jogo. Sim, eu li qualquer coisa no Twitter do Anthony Edwards a dizer que tinha ficado impressionado com o Caboclo. Eu não sei se ele não conhece o Caboclo. Eu também não sei. Caboclo é lenda ursa. Hum, e tu e também viste o jogo contra os Estados Unidos, então? Assisti, assim, teve uma hora que eu fiquei meio injuriada, eu desliguei, Ok, eu confesso. percebo. Ah, não, isso aqui eu vou ficar triste, eu tava ficando triste mesmo. Ah, Uhum, não, não vou ver até o final, não. Mas o Caboclo jogou bem. O Brasil não jogou mal, na realidade. Não jogou mal, não. Ganhou o uhum, terceiro quarto, mas o Brasil tinha, contra os Estados Unidos, teve um problema de afobação muito certo. forte, porque tinha bastante chance para arremesso, mas não trabalhava a bola. Ok. Tentava arremessar. E aí aquele índice lá de que tava bom da bola de 3 pontos, nossa, caiu muito. Era cada tijolada. Isso normalmente acontece. E Quando assim, tava cometendo bastante turnovers, os Estados Unidos também.
Só que o Brasil capitalizou bem pouco nos turnovers dos Estados Unidos. Os Estados Unidos capitalizaram mais nos Mas, turnovers. E apesar desse placar aí, 35 pontos de diferença, eu acho que sim. não fez tanto jus, não. O que aconteceu no jogo é isso. É, Uhum. acho que o Brasil poderia ter ido bem melhor nessa questão de trabalhar melhor a bola, cometer menos turnovers Uhum. e não arremessar tão cedo, né, sem trabalhar a bola. Certo. Tentar aquele arremesso desesperado ainda com tempo no relógio. Não precisava. Tentar aqueles 3 pontos assim e Sim, tacar afobado, como disseste mesmo. Ainda tijolada. faltam. Poxa, Quanto tempo ainda? 10? às vezes faltando 10 segundos ainda. Sim, é Poxa, preciso. trabalha a bola. Claro, claro, claro. E tu viste a final Nossa, hoje? teve um lance que eu achei fantástico, que foi o tocaço do Caboclo no Embiid. Nossa, o Embiid estava lindo, faceiro. Ele, eu vou enterrar aqui. Nossa, que tocaço na orelha para ficar esperto. Aff, aqui é Cablock. É Cablock? Não É, é um apelido do Caboclo. Cablock. Ok, Cablock. Cablock. E tu viste a final hoje? Hoje sim. Puxa, um belo jogo do Embanyama. Belo jogo. Uhum. Jogou muito bem, jogou muito bem. O rapaz tenho que tirar o chapéu pro Embanyama. Quem Para querias mim que ganhasse? foi, para mim foi o melhor jogador da partida. As estatísticas dizem isso, por acaso. Valem o que Não, valem, mas mas ele jogou muito bem mesmo. Ele já começou na vibe. sim. Já mandou cesta de 3 logo no começo. Bem bacana o jogo do Embanyama hoje. E o Embi não é um jogador que nossa, eu não piro muito nele, não. Uhum. Mas hoje tive que tirar o chapéu mesmo. Jogou muito, muito, muito. Rapaz, jogou demais. Demais. Ai, como é o nome dele? Por isso que eu queria te mandar aquele link, mas não passa aí não passa aí em Portugal. Sim, Que sim. é a narração do Rômulo. Eu acho O que o Romulo. gravado dá para assistir aí. Ok, tenho Ele que ver. chamando de Ok. ursão dançarino. É como chama aquele jogador? Caramba, me deu um Já branco sei. agora. Fizemos, Jogador da França. eu sei quem é, peraí que eu já te vou dizer quem é. É Urs, o Ursão Dançarino, ursão dançarino. era o que estava no matchup com o LeBron, acho eu. Ahm, era Esse o, jogou demais hoje. era o Yabusele, E certo? a Buzelli, esse mesmo. É isso, sim. O Koulibaly jogou bem. O Fournier jogou bem mal no primeiro tempo. Uhum. Depois ele se ligou e deu uma bela recuperada o Fournier no segundo. Mais pro terceiro quarto, assim. Quarto, o Fournier melhorou muito. E eu acho que os Estados Unidos eles dependem muito de solução individual, né? Que Sim, sim, foi o isso é verdade. caso assim, o próprio LeBron. O LeBron ele se estimula muito com a provocação, né? Às vezes ele Sim. tá andando em quadra, aí vem o ursão, faz alguma coisa, ele fica maluco e já sai para enterrar, faz um coast to coast e quase arrebenta a tabela. É assim
que o LeBron funcionou hoje. Sim, sim. Sim, E eu também vi isso. uma coisa que eu reparei em todos os jogos dos Estados Unidos que eu vi Sim. é que o Booker foi o cara que deu base para o time. Sem bola. Ele se Uhum. movimentou muito bem. Quando ele estava no time, o time melhorava. Eu não busquei estatística disso, mas pode ser que o mais menos do Sim, Booker seja que mostra isso. muito significativo. O Book. Porque a impressão que eu tenho é que os times os adversários meio que davam uma animada quando não tinha o Booker em quadra. E o Booker não foi, sei lá, cestinha, nada assim. Sim, mano. Ele armava jogada pro Kevin Durant, pro Curry, Sim, ou se movimentava sem a bola e o time melhorava. Era meio automático, assim. sim, porque há coisas que acontecem num jogo de basquetebol que não são necessariamente pontos, ressaltos ou assistências. É o que estavas a falar, do mais menos. Sim. Hum, o Booker é um jogador que tu gostas? Gosto muito do Booker. Ok. É, a parte essa coisa aí de tretinha também, quadra, Uhum, uhum. eu acho ele um jogador, é, como falam, underrated. Ok, Eu underrated. acho ele um excelente jogador. Um excelente jogador. Ah, Ele é o protagonista do Suns, mas ele aceitou, ele na seleção, ele aceita não ser um protagonista. Ele aceita ser um jogador em prol do time. sim, isso é Ele é um importante. jogador de time. E os Estados Unidos precisam de jogadores assim, porque eles estavam muito No individual. All-Star, num All-Star Sim, Game, sabe? Cada certo, um certo. fazendo meio que a sua parte sozinho. E os jogadores que davam uma amálgama para o time eram o Booker e o Embiid, Uhum. na minha opinião, isso. O Embiid fez muita diferença também para coesão do time. Algo, por exemplo, que não foi um papel que o Curry fez, por exemplo. Sim, mas É os que pontos. o Curry é que o Curry é outra coisa. Ele é o decisor. Então o Sim, time tá no buraco, coloca ele para fazer 9, 10 pontos em seguida. Ele certo. consegue. E foi o que aconteceu hoje, porque a França não largou o osso, até o final. Aí veio o Curry e Sim. fez 9 pontos seguidos e acabou com o jogo. Sim, e já na quinta-feira contra a Sérvia tinha acontecido uma coisa parecida. Sim, Sim, foi. Nossa, é, não dá para contar com uma vitória, mesmo tendo uma diferença, porque ele vai acertar as bolas de três. Ele vai acertar. Ele pode pois, não ter acertado o jogo inteiro. Chega sim, no mas final, faz. ele acerta. Sim, sim, e nós como fãs dos quizzes também sabemos isso, sim. Hum, ele tem isso e por acaso estavas a falar e no jogo contra a Sérvia eles estiveram a perder por 15, acho eu, à entrada do quarto período. E mesmo assim eu estava com a sensação de que em alguma altura aquilo podia acabar por mudar. E nesse jogo eu também tive essa impressão do Booker ser uma amálgama para o time. Porque quando o Steve Kerr tirava o Booker? Booker, Sim. a Sérvia aumentava o placar com uma certa facilidade. Uhum. E eu ficava assim, nossa, o Booker não é exatamente um super defensor,
Ele é ok na defesa, não é um super defensor. Ele tá aí pra armar jogada ou pegar um arremesso e fazer aquele. Como é que chama? Aquele. Como é que chama aquela jogada do 3D? Ele faz isso aí. O 3D, sim, sim. Ele faz isso aí, o Booker. E teve hora que, nossa, parecia que a bola não queria cair, o Booker entra, resolve com umas duas bolinhas aí comuns. E Uhum. bota os Estados Unidos de novo no jogo. Exato, exato. E eu sentia, eu não sei se eu tô meio puxando o saco do Booker nisso aí, mas eu tive muito essa impressão contra a Sérvia. Que ele fez muita diferença em deixar os Estados Unidos no jogo. É capaz, Porque por acaso, sim, a Sérvia poderia ter muito disparado no placar. Muito. é capaz, é capaz. Por acaso agora fiquei curioso de ver o mais menos dele também, sinceramente, agora que estás a falar. Às vezes eu tô com a impressão errada. Eu não vi estatística nenhuma. Foi mais o que eu enxerguei assistindo a partida. Sim, mas muitas vezes quando a gente está a ver um jogo de basquetebol e está a sentir que quando aquele jogador da equipa está mais consistente, está a jogar melhor e quando o jogador sai, normalmente a outra equipa consegue pontuar mais e muitas vezes nós estamos a ver o jogo e estamos com essa sensação e depois realmente acaba por bater certo com a estatística, pelo menos a estatística do mais menos, isso acontece muitas vezes, e isso também já me aconteceu muitas vezes com jogadores dos Grizzlies. Alguns que eu estava a ver que isso acontece, por exemplo, com o Conchar, acontece muitas vezes, que é um jogador que passa assim um bocadinho despercebido, porque não marca Exatamente. muitos pontos, não faz assim, pronto, às vezes faz assim uns tocos, é assim, é isso, uns blocos. Hum, mas não é um jogador que marca muitos pontos, muito coisa, mas é um jogador muito interessante e que depois quando às vezes eu estou a ver jogos dos Grizzlies e fico com essa sensação e depois vou ver o mais menos e realmente estava com a sensação correta. Isso acontece, há Sim. jogadores que são assim e são bem valiosos os jogadores que são assim. Hum, ok, Eu tinha essa impressão sim, com o Scott Pippen Jr. ok, Desde o começo, assim. Desde o começo. Eu não sei se tá correto também, mas eu sempre tive uma excelente impressão dele. sim, De. Ele é um cara ainda que erra bastante. Mas sim, parece que o time fica mais arrumado quando ele tá em quadra. sim, sem dúvida, sim. E aí ele se consolidou na Summer League agora, né? Na verdade. Eu ia te perguntar É, sobre isso. ele meio que confirmou as minhas impressões desse fim de temporada. Que quando ele apareceu, eu ficava. é, eu já tinha aquela esperança, esse rapaz, bom, pô, ele deve ser bom e o Grizzlies resgatou ele de amargar um banco, uma D-League para sempre no Lakers. Uhum. E, e ele foi crescendo assim, meio em silêncio, e explodiu na Summer League. Sem E dúvida. todo mundo, que não sei o que, esse cara é só nome, esse cara é só nome. O Grizzlies gosta de pegar lixo do banco dos outros, que foi o Pippen do Lakers e o. Caramba, olha eu tendo branco. Eu não esqueço o O, nome de jogador assim. Aquele do Celtics. agora deu-me branco a mim também. Só que ele foi embora também, não foi? Ele Lamar foi junto Stevens. com o O Lamar Lamar. Stevens. Ele ficou, né? Eu Foi, acho que não. foi o Trey Jameson só que foi embora. Sim, mas o contrato dele acabou e até agora não foi renovado. Ah, Pelo que eu uhum. sei, ainda não, mas ele também não assinou por nenhuma equipa, portanto não sei exatamente.
se eventualmente ele vai ficar, se não vai ficar, sim, mas sim, também foi um jogador que foi bem importante na última época, na parte final da última época. Olha, Sim, sim, o Lamar Stevens jogou muito bem, aproveitou as oportunidades, jogou muito bem na medida do possível, né? A gente continuou perdendo as partidas. sim. Mas ele se apresentou, ele se apresentou. E eu achei uma boa resgatar ele lá do porão do Celtics. Achei uma boa mesmo. Ele se entendeu com os jogadores do Grizzlies. E, e o pessoal, eu converso muito com os torcedores do Celtics aqui. Aliás, eu nem mostrei aqui, eu sou ilustradora, né? Tem aqui Sim, um pôster. Eu vou tirar um microfone que eu acho que vai facilitar a minha vida aqui. força, Ou força. não. Não, Um pôster aqui do Jason Tatum e do Jaylen Brown. Aqui tem tens, o do Ja Morant, tens que mudar a né? câmera. Opa! Peraí. Tem que mudar a câmera, é verdade. Que loucura! Deixa eu mudar a câmera. Agora sim. Sim, isso. Aqui, deixa eu espelhar a câmera. Aí vai dar certo. Ja Morant aqui. Tem o Marcos Aham, Smart. Só que o Marcos Smart ainda Celtics, né? Aqui uhum, nesse pôster. Aí tem mais pra lá o Jason Tatum e o Jaylen Brown. E eu acabo trocando muita ideia, né, com o uhum, pessoal celta aqui do Brasil. certo. E deixa eu arrumar a câmera aqui. E aí eles ficam tirando uma onda aí. Vocês levaram aquele lixo do Lamar Stevens embora e deixaram o Tillman com a gente. Obrigado, Grizzlies. Quem diria? Eles ficam zoando, né? Aham, Ah, mas assim, o Stevens foi de utilidade pra gente, realmente. Eu acho que o Tillman seria de muita utilidade para nós também. sim, mas não dá para ter os jogadores todos, né? Não, ahm, Mas não foi a dá para. troca, foi a proposta, né? Sim, e até porque também o Tillman ia acabar o contrato no fim desta época, portanto, acho que Sim. tinha que ser. Diz-me uma coisa, Que aliás, o... essa conversa leva àquele outro tópico lá, né? Dos two ways, né? sim, que também cá estavas a falar do Pippen. Sim. Tu, isso é uma coisa que se Ele tem é. falado muito. Vou ser Tu achas categórica. Eu vou ser categórica. força? Ele é o novo Tyus Jones. Ok, ok. Eu, Ele é o novo eu, Tyus Jones, ou seja, contrato regular para ele. e achas, agora, assim, eu concordo contigo. Eu concordo, eu acho, eu concordo contigo. Porque realmente eu acho que ele pode ser o novo Tyus Jones, porque ele consegue, como estavas a dizer há um bocado, tu estavas a dizer, quando ele está em campo a equipa parece que fica mais arrumada, sim, porque ele é um armador mesmo, como o Tyus Jones é também, e isso claro que faz com que a equipa fique mais arrumada. E eu acho que sim, que ele deve ter um contrato standard. Agora, achas que deve ser já? É porque assim, os Grizzlies podem para já utilizá-lo durante 50 jogos num two-way e depois mais à frente converter num standard. Ou achas que devia ser já o Ah, standard e pronto? então, eu imagino que eles vão ficar nessa de two-way ainda. É, E tem que ver a questão do salary cap, né? uhum, Como sim, está. Que, aliás, foi o caso da demora em assinar com o Kenar. sim, sim. A Exatamente. gente Isso já está entrando em tem vários luxury cap. tópicos. Sim, mas
a situação do Cunhar foi como é que tu viste essa situação? Porque, ok, a gente tinha aquela opção, enquanto equipa, de ficar com ele mais um ano e acho que era 14,5 milhões de dólares, mas entretanto não exercemos essa opção, ficaram tipo em negociações e pronto, e para aí há, sei lá, há uma semana ou há 10 dias, já não sei ao certo, uma coisa assim, ele ficou na mesma um ano, mas por 11 milhões, como é que achas que isso acontece? Imagina, te põe-te no lugar do Canar e como é que tu ficas na equipa quando poderias ter ficado por 14,5 milhões e de repente ficas por 11? Porquê? Chega uma hora que Assim, também estamos a falar de é, milhões, é muito dinheiro, claro. não, é, ele pesa o que vai ser, né? Eu acredito que para o Kenar valha a pena Ok, recusar um contrato que seria o correto no ponto da carreira dele para ficar no time, porque ele não tem mais que se adaptar ao Grizzlies. Ele tem o eu lugar acho, dele. E ele é importantíssimo e ele sabe disso. Como é que vai ser num outro time, sim, né? sim, 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 faz sentido o que estás a dizer, faz todo sentido o que estás a E dizer. tem uma hora que é, 11 milhões e 14 milhões não são tão Sim, diferentes. certo, certo, sem dúvida. Ele vai poder colocar o filho dele na melhor escola. Completamente, sim, tens toda a razão. Não vai fazer muita diferença na vida dele, claro. Não vai Quando estamos a fazer. falar É. de milhões, se estivéssemos a falar de euros ou de reais, é diferente. Mas quando estamos a falar de milhões, milhões de dólares, neste caso, sim. Ah, ah, por acaso é uma boa. ah, ah, Provavelmente tens toda a razão. Porque é isso. Provavelmente ele não precisava de se adaptar, já está adaptado, ele sabe a importância que tem nos Grizzlies. Eventualmente poderia ir para uma outra equipa, ganhar os 14 ou eventualmente até mais, 15 ou um bocadinho menos, 13, mas provavelmente não seria a mesma coisa. Certo, 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 certo. O Kenar ele ganhou a torcida no, no primeiro semestre de Grizzlies. Completamente, completamente. Sim, totalmente. É, então eu acho que mesmo não parecendo ser exatamente a cara dele, que ele parece ser um cara bem certinho, né? Uhum. Aí Sim, chega aquele bando de arruaceiro lá pulando, aí ele pulando lá desajeitado. Mas sim. ele dá pra ver que ele ama estar no Grizzlies. Quem não? Quem não E amaria? ele não, muitos não amam. Muitos não Certo. estão nem aí também. Mas o Kenar ele gosta. Hum. E hum, estamos a falar de. Ok, então, e há um bocado estavas a falar da temporada passada. Ok, já falaste do Scottie Pippen, falaste do Gigi também e falaste Didi, do Vince. falamos pouco dele. Falamos Eu pouco de queria, Didi. exato, eu queria que tu falasses um bocadinho mais do Gigi e do Vince, dos dois. Então, o Vince. Eu vou dizer, desculpa eu estar a interromper, eu vou dizer a verdade. Eu tinha visto o Vince jogar aqueles minutos quando o jogo já está perdido ou já está a ganho, aqueles minutos assim no fim, e eu tinha uma péssima impressão dele, mesmo. Sério? Mas pronto, parecia. Nossa, olha só, tô com câmeras aqui, não liguei luz em nenhum momento. Mas não sei se precisa também. Não, mas Acho ficou que melhor vai me agora, sério. atrapalhar. Como quiseres. Porque- E,
Não, péssima, no sentido em que me parecia que era um jogador que não estava, ligado, entendes? Certo. Provavelmente porque eram os minutos que não contavam para nada. E eu quando comecei a vê-lo a jogar, eu fiquei realmente nesta temporada, eu fiquei realmente completamente mas profundamente impressionado, Sim. profundamente. Como tu disseste e fizeste, falaste dele como um substituto do Dylan Brooks, e sim, sem dúvida. Mas fala-me tu um bocadinho do Vince. Ah, eu vi o Dylan Brooks, que eu tenho aqui na parede também. Não? Tens? Vou me afastar um pouco aqui do microfone. Ok. Não consigo. Ah. Acho que aconteceu alguma coisa à câmera. Tirei a câmera, mas já vai voltar. Ok, força. Voltei Já, com já a câmera. voltaste. Pronto. Então, o Deu para Vince. ver o. Tô Deu, meio deu. atrapalhada com. Não, 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 deu para ver perfeitamente. Hum, e o Vince? Então, não sei se você conhece um pouco de futebol aqui do Brasil. Eu ia te perguntar se tu sendo de São Paulo, se és. Sou torcedora de São Paulo. Eu ia te perguntar se era tricolor do Morumbi, Verdão ou Gavião da Fiel. Já percebi que é tricolor do Morumbi. Eu Certo? sou tricolor do Morumbi. E Ah, sim, tinha um jogador da base, né? sim. De São Paulo, que é o Lucas Beraldo. Uhum, E ele foi um jogador um tanto quanto precoce. Ele se destacou muito rápido certo, e já foi para o Paris Saint-Germain com 19 anos. certo. Mas antes disso, ele jogou a Copa do Brasil toda, o São Paulo ganhou e foi campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Era o único título que faltava na prateleira. Ok. Era a maldita Copa do Brasil e dessa vez conseguimos. E o Beraldo foi decisivo. Ele é zagueiro. Uhum. E ele Isso no tem ano passado, essas não foi? coisas. Ele tem uma coisa que é muito diferente de outros jogadores, que ele fica sorrindo o tempo inteiro. Então, tocava o hino nacional, aí estavam todos concentrados, assim, alguns cantando hino, ele com o rosto assim para cima e sorrindo. Aham, Parecia um doido. Aí aham. chegava um jogador, reclamava com ele começa a sorrir assim. E o Vince, ele faz a mesma coisa. É verdade. Aí ele deixa o jogador meio bolado, assim, meio pirado. Ele fica, Aham, o outro jogador fica desestabilizado. E o Beraldo certo. faz isso. Aí a gente começou a brincar, né, no Twitter, que o Vince era o Beraldo do Uhum. Grizzlies. Um jogador defensivo, né? E Uhum. que ele fazia certas coisas que desestabilizavam o outro Os jogador. adversários, Eu, sim. eu não conhecia bem o Beraldo até um jogo contra o Palmeiras, Ok. que ele foi expulso. Só que ele não saiu do campo. Ele ficou Não, lá. Foi ninguém percebeu. ficando, né? Até Sim, descobrirem. Aí, quando os jogadores do Palmeiras viram que ele ainda estava lá, eles cercaram ele. E sim. ele começou a rir assim, tipo, já vou embora. E aí nesse dia, nossa, esse cara é maluco, eu vou ficar de olho nele. E ele é um zagueiraço. Ele é muito bom mesmo.
Não E sei ele como foi ele pouco. tá no Paris Saint-Germain, confesso. Mas Mas isso foi, já foi pra final de campeonato, já foi campeão. Ó que vida boa. aham. E isso foi esta época ou foi na época anterior? Foi no ano passado. Foi, não foi? Que eu reparei que o São Paulo tinha ganho a Copa do Brasil, ah, este ano que passou, certo? É muito recente toda essa história. Sim, 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 sim. E bateu com esse rise do Do Vince. Vince, do Vince. E o Gigi? Ah, eu amo o Didi. Nossa. Ele é um Falam que personagem, não o é? Ja Morant vai ser a cara da NBA. Ah, não, Anthony Edwards que vai ser. Quem vai ser o Didi. Um pouco depois do Ja, o Ja vai ser também. Uhum. Não, eu Mas o acho. Didi, ele até mais do que o Ja, parece que ele é muito confortável numa posição de estrela. Sim, Muito sim. confortável. Sim, porque ele é muito, como se diz, ele é muito genuíno, é muito. Tá sempre de boa. Ah, Pois é, é, ele não é, parece que ele não despiroca, uhum, ele se recupera bem de jogos que não são muito bons. É, ele ele canta, ele toca bateria, aham, ele atende todo mundo na torcida, que conversa com as pessoas. Ele é muito solto, assim, ele é muito é isso, confortável. é isso. Ele me lembra a postura dele me lembra um pouco a do Jokic, de ser tranquilo, sabe? Sim, 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 sim. De o mundo tá pegando fogo, mas ele tá ali pleníssimo. Aham, aham. Sim, sim, eu percebo. Se calhar ele é mais extrovertido do que Jokic. Ah, Mas, sim, sim, sim. sim. Sim, com certeza. Não, não é muito nessa questão de atender e dar risada. É mais na questão de estar sempre tranquilo em todas as situações. É isso, é isso, é isso. E, e lá está, estávamos a falar da última temporada e ok, correu tudo mal porque foi o Hospital Grizzlies, como tu disseste, mas também houve esse Hospital lado bom. Grizzlies. É, mas também houve esse lado bom, porque se a temporada não tivesse sido assim, se calhar nunca tínhamos descoberto estes jogadores, certo? Exatamente. E que podem ser mesmo. Não tinha Pippenzinho que, nossa, Não, Scott não, Pippen Jr. é, realmente tem em altíssima conta esse jogador. já reparei, fã, mesmo fã. E, nossa, Didi gosto muito, Vince gosto demais, e realmente, se não fosse o Hospital Grizzlies, não teríamos essa atual teórica profundidade. Uhum, uhum, sem dúvida. Teórica, porque eu morro de medo agora. Pois és tu, eu e todos os fãs dos Grizzlies, provavelmente, porque agora tu viste, por exemplo, viste a Summer League, certo? E tu viste, por exemplo, o Idi, e tu viste, não sei se viste a Summer League, ou viste alguns jogos, ou, Eu assisti vários jogos, teve um ou outro que eu perdi, mas assisti sim. e houve aquela coisa do Zach Edey que a gente draftou. Zach Kidd, que jogador, hein? É, Nossa, como diz o comentarista Neto aqui, baita jogador, diga-se de baita, diga-se. passagem. Baita jogador. E depois também houve aquela coisa que ele torceu um bocado o tornozelo e já ficou toda a gente. Nossa. É, é, mas pronto. É, Mas eu mas, acho que eles estão pegando leve com ele também. Como era Summer League, não sei, sim, não sim, precisava cumprir é todos os isso. jogos, se recuperar muito rápido.
Não, até porque o importante obviamente é a próxima temporada, o importante claro que era bom ter ganho a Summer League, ainda por cima tendo jogado a final, era bom, mas obviamente o que a gente quer é ganhar mesmo a NBA, não é pronto, a Summer League é bom, mas a NBA é que é Nossa, essa Summer League escapou pelos dedos. eu sei, eu vi, eu Nossa. vi. Então, foi. Acho que eu não queria sentir uma dor semelhante no jogo do Brasil, então eu acabei desligando. Nossa, mas doeu, viu? Sim, sim, a mim também. E a galera tudo, ai, nossa, não liga não, é Summer League, não sei o quê. Ah, é claro que eu ligo, poxa. Claro, claro que sim. Hum, claro que sim. E acontece a mesma coisa a mim, porque eu sou sincero, eu nunca tinha visto jogos da Summer League e este ano vi e ok, eu estava sempre a pensar, pronto, isto é Summer League, não é assim tão importante. Mas eu queria ganhar, queria mesmo. E fiquei mesmo mal disposto quando não ganhamos, a sério. Fiquei, fiquei triste, de facto, por não termos ganho, mas pronto, é assim. E, ok, agora quero-te perguntar, hum, qual é o teu jogador se tivesses que escolher o teu jogador dos Grizzlies preferido, qual é? É o Ja Morant. É o meu também. É o Ja Morant. É por causa dele que na verdade, não é nem por causa dele que eu torço pro Memphis Grizzlies. É por causa dele que eu assisto NBA regularmente. É? Aham. Por causa dele. É, porque, na verdade, aí entra também naquele assunto. Hum, Como foi que eu virei torcedora do Memphis Grizzlies? É, certo. Como é que foi? Tu eu peguei Covid Uhum. Estamos a falar ah, em que ano é que isso foi? em 2022. Ok, Aí já era terceira onda de Covid aqui no Brasil. certo. É, eu não tinha pego Covid até então. E era supostamente uma onda mais fraca, que as Ok. pessoas não ficavam hospitalizadas nem nada, passava sozinho, que era Uhum. aquela a Omicron. Certo. E só que o que aconteceu? Eu já tinha sido vacinada 2 vezes. Uma pena, eu queria já estar vacinada 4 vezes. Tinha colega meu que já estava, já tinha sido vacinado. E eu não, porque não consegui pegar a xepa da vacina, como a gente chama aqui, porque Uhum. tinha faixa de idade. Ok. Então, eles priorizavam, quem tem mais de 70 toma antes. Aí na outra semana, quem tem mais de 60. Na outra Uhum. semana, quem tem mais de 50. E a minha idade não chegava nunca para tomar o raio da Uhum. vacina. Uhum. Então, eu tinha tomado 2 doses e peguei Covid. E não me atacou pulmão, eu respirava normal, só que me atacou o intestino. Certo. E como me atacou o intestino, eu tive febre, como outros doentes de Covid. Não tive problema respiratório praticamente, nada assim. Mas o problema intestinal me impedia de comer. Eu não conseguia comer. Uhum. E o que eu comia ia embora, Ok. por um lado ou por outro. Ok. Ia embora. E eu comecei a ficar muito fraca, muito fraca. Eu não conseguia. Às vezes eu ficava dormindo de dia e à noite eu ficava acordada. E Uhum. era uma época que eu acho que também por causa da pandemia estava passando muita NBA na televisão. Muita, Sim. muita.
Assim, às vezes 3, 4 jogos em seguida passava. Uhum. Aí você trocava de canal, no outro canal passava. Aí eu comecei a ver todos os jogos. Eu não conseguia dormir. Tipo, o Certo. jogo do Lakers tinha jogo que ia até 3 da manhã. Sim, eu sei, aqui vão até às 6 da manhã, sim. Pois é. Uhum. E aí, só que eu tava lá de cama, E, e, e vias. comecei a ver um monte de jogos. E aí nisso, e aí já comecei a gostar do Devin Booker nessa época aí também. Uhum. Nossa, aquela temporada 2022 do Phoenix Suns foi absurda. E Sim, o Memphis Grizzlies foi segundo. certo, certo. Mas o Suns era arrasador, arrasador. E, enfim, depois como terminou a temporada deles foi outra coisa. Sim, sim, contra os Mavericks, eu Mas, lembro. nossa, eu tava precisando fazer portfólio, né? Sim. Aí eu, vou começar a desenhar os jogadores e tal. Aí os narradores, assim, comentaristas falavam muito de um tal de Jamoran. Nossa, que esse cara, que esse cara, que esse cara, que esse cara. Vou, vou saber mais. Aí eu comecei a ver as fotos dele para desenhar, ver as estatísticas. E nisso aí eu já tava rata de estatística de tudo que era time. Aham. Vários times. E eu tava muito empolgada com esse Phoenix Suns. Nossa, porque eles jogavam bonito, era muito legal. Não era um time individual, era um time mesmo. Uhum. É, todo mundo se ajudava ali. Tinha o Michael Bridges, tinha, Sim, o Chris Paul, tinha o tinha Wade. o ex-Grizzlies, o odiado, o Jay Crowder. Sim, 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 sim. Nossa, era um time muito amarradinho, era muito legal. Os jogos eram legais deles. Nossa, quem disser que não era legal o jogo do Phoenix Suns dessa temporada, tá Uhum. mentindo, porque era a bola era com todo mundo resolvia. Era muito legal. E aí, fui atrás desse tal de Jamoran aí vi uns vídeos, nossa, que moleque absurdo. Nossa, que é isso? Que monstro é esse? Um cara bem menor que os outros que sai voando. É verdade. Que loucura! E eu acho isso muito legal, que eu gosto de jogador baixo. Uhum. É, eu- nossa, quando tem jogador baixo na quadra, eu presto atenção. Sim, Quando o jogador é baixo e tá na NBA, ele certo. é especial. Claro, claro. O Já não é super baixo, mas ele é Ele tem para aí relativamente baixo. 1,87 m, acho eu, 88. Para a NBA é baixo, sim. Então, até chamam o Grizzlies de small ball, né? Sim, small ball, sim. E o Golden State era small ball também. Aham, Só que a interessância do Golden State é outra, era a maestria no arremesso. Enquanto certo. que no Memphis é a atleticidade, a explosão. Correto, correto. E esse tipo de jogo acabou me atraindo mais, né? Mas até aí eu fui vendo esses lances do Uhum, Jamoran e tal. Aí eu vi uma entrevista do Desmond Bain sim. falando sobre o Jamoran. Nossa, eu fiquei encantada. Nossa, esse cara é o cara.
Aí eu desenhei aquele pôster ali, né? Esse aqui. Sim, sim. Isso em 2022. É... Aí eu lembro, assim, que eu tava, nossa, empolgada com o Phoenix Suns, com aquele jogo de equipe. E era um small ball também, de certa forma. Não tinha... quem era alto no time, que eu Era lembro, era o Eiton, Waiting, sim. que fez uma temporada boa, depois ele deu uma queda aí de Aham, rendimento. aham. Ele fez uma temporada boa, mas não era ele que chamava a atenção do time, eram os Não, outros jogadores. sim. Mas mesmo assim, ele formava o time e tava ali. E o reserva dele, né? Que era o O biombo, Biombaço, o o biombaço. Biombão da massa. Outra lenda Uhum. ursa. Já virou lenda ursa. Já, já, já. Vocês me desculpem aí, mas Biombo é lenda dos Grizzlies. Não, todo respeito, todo respeito. Não, E não tinha, né, uns jogadores super altos, assim. Eles eram o small ball e sim, tava lá em primeiro, disparado. Grizzlies em segundo, mas não tinha nem condição de chegar. Aí teve um jogo aí nossa, eu tava esperando esse jogo. Ah, Phoenix Suns e Memphis Grizzlies. Caramba, esse é o jogo. uhum, O Seed 1 contra o Seed 2. aham, Só que não teve transição. Esse jogo não teve transição. Não tinha transição de Memphis Grizzlies aqui. ah, Tinha de Phoenix Suns, mais ou menos. Eu conseguia ver os jogos, conseguia acompanhar, conseguia ver o rendimento de cada jogador. Dava para ver, dava para acompanhar o Phoenix Suns. O Memphis Grizzlies não dava para acompanhar. Nossa, aí eu me peguei, mas eu me peguei torcendo pro sim, Memphis. No outro dia uhum, eu fiquei sabendo do resultado e foi uma goleada do Memphis. Eu, nossa, que maravilha! uhum, uhum, Eu tava torcendo pra eles. Aí eu descobri, porque eu não, na verdade, não é que eu torcia, porque eu não torcia muito assim. Eu tava de boa, tava assistindo todos. certo. Tava vendo todos os jogos, tava gostando de todo mundo. Sim, sim, sim. O único que eu não gostava mesmo era o Golden State Warriors. Ok, eu também, eu também. Mas aí, quando a gente vira torcedor do Memphis, aí não tem como. Aí não gosta do Golden State. Mas aí é por Não, causa da rivalidade, não é nem por causa do estilo de jogo. Mas eu já sim, não gostava muito desse estilo de jogo de fazer isso, de matar o jogo em 3 lances. sim, Tipo, eu também não. o time não joga nada o jogo inteiro, aí, beleza, vamos meter umas de 3? Vamos. Aí, mata o jogo. É, é, sim, também não, E também não. nessa temporada em específico, o Klay Thompson tinha passado por uma cirurgia. Sim, não Então tenho a ele ver com isso. praticamente não jogou a temporada inteira. Aí tava só o Curry resolvendo os jogos sozinho. Aí o Golden State passou para os playoffs na Bacia das Almas. O Lakers não pegou nem play-in, Não, né? não, não, Nessa temporada não pegou play-in. O Golden State pegou play-in? Não lembro. Acho que não, não. Acho que não passou em sexto, né? foi. Em sexto, Em determinado sim, momento da temporada, eles estavam em terceiro. sim, mas espera aí, foi Suns, Grizzlies, Não, eu acho que eles passaram. Não, eles passaram em terceiro, terceiro, ou em quarto. passaram em Foi na terceiro. temporada seguinte que foi via play-in. Eh, Tô enganada. s- Que nesse olha, ano, nessa temporada, foi que o Golden State foi campeão. sim, aí eles passaram.
em terceiro. Na temporada seguinte passaram, Sim, acho que passaram em foi terceiro. em Depois na outra foi sexto. play-in. Não, não foi Ah, play-in, foi play-in foi sexto? esta. Ou foi sim, acho que foi sexto que eles eliminaram os Kings e depois perderam contra os Lakers, na outra temporada. Sim, Mas nessa temporada que estás a falar, quando eles passaram em terceiro, foi a temporada em que depois jogaram contra os Grizzlies na segunda rodada dos playoffs. sim. Lembras-te disso? Quando até o Co Giannis como se como lesionou. esquecer? Como esquecer? Como esquecer, sim. Não, mas foi incrível. Ali já estava totalmente grizzlyficada. Grizzly fica. Não, e aquela rodada contra o Timberwolves foi absurda. Muito legal. Foi, foi, foi. Mas essa contra o Golden State dava para passar. Dava, sim, Foi isso que eles plantaram no nosso coração, dava para passar. completamente. Se o Giannis tivesse lesionado, sim, tinha dado para passar. Sim, se o Já tivesse continuado na série, Sim, é isso que eu estou a eu dizer. acho que ia Sim, ser Grizzlies em 7. provavelmente. E depois a seguir eram os Mavericks, e os Mavericks na altura não eram assim tão bons, ok? Tinham. Pois é, Podia ter dado para chegar às finais nossa. nesse ano. Então, e eu fiquei bem chateada que o Suns teve aquele apagão absurdo No jogo contra o 7 contra os Mavericks, Mavericks. Sim, para depois o Mavericks fazer aquele papelão contra o Golden State. pois. E teve um jogo, nossa, esse jogo eu fiquei bem triste, que foi em Dallas, que deu goteira na quadra. Isso é o quê? Nossa, Coutinho na quadra. deu goteira na quadra. Tava uma chuva Ah, absurda, sim, eu lembro-me, eu absurda. lembro-me, eu E lembro-me, eu aí lembro-me. começou a entrar água lá. Teve um momento que teve que parar o jogo No porque jogo, estava sim. entrando água lá. Sim, E eu lembro-me. foi acho que o único jogo que eles conseguiram ganhar, né? Foi uma varrida de cavalheiros essa série. Foi triste. Foi triste. Ainda por cima para ver os Ainda Golden mais, State. então eu ficava assim, ô Mavericks, vocês eliminaram o melhor time do campeonato, que era o Suns. Para isso? Pois, pois. hum, foi pena, ainda por cima, porque, a sério, porque, e tu disseste, e é verdade, uma pessoa a partir da altura em que se torna fã das Grizzlies, eu também já não gostava muito antes dos jogos dos Golden State, a sério, não gostava, não acho muita piada estar ali a lançar a bola de 3, não, pronto, não é o tipo de jogo que eu gosto. Mas depois dessa série contra Então, os Grizzlies, dá para entender que quando é o Memphis que usa isso, quando é o Grizzlies que usa essa uhum, estratégia, para mim é muito bom. Não vou exato, reclamar. aham. Mas não é o nosso jogo em geral, não é. Sim, e nem sequer é tão claro que se as bolas de 3 caírem é ótimo, porque no fundo o que interessa depois no fim é ganhar. Mas mesmo o jogo em si não é tão apelativo, é isso que eu estou a dizer, não é tão. Sim. Chega um momento que parece que é chato. Ah, nossa, cansei de brincar, vou levar a bola embora. Uhum, é um bocado isso. Hum, e agora quero-te perguntar outra coisa. Tenho mais duas coisas para te perguntar. O que é que tu achas do nosso treinador, do Taylor Ah, Jenkins? o Taylor Jenkins. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele tá longe de ser uma unanimidade, sabemos. Certo? Mas assim, o Taylor Jenkins dá pra gente pensar que ele é um treinador que está se desenvolvendo com o time. Sim, ele ainda é Ele bastante novo, ele tem 39 anos, se não estou em erro. ele antes disso ele não Era era treinador chefe, ele era assistente. assistente, sim. E ele levou muito desse do estilo do Bucks pro Grizzlies.
Uhum. O estilo do Bucks é que o Bucks é um time alto, né? Mais Sim, alto. Mas eles têm um pouco esse foco na defesa. certo. E isso é outra coisa que eu acho que é bonito do Grizzlies, que é um time que é bom na defesa. E time com defesa é tão bonito. Mesmo, mesmo, mesmo. E é Eu uma acho que é coisa um que tipo de jogo muito bonito. Diga. é uma coisa não, eu estava a dizer, é verdade e é uma coisa que muitas vezes as pessoas quando estão a ver basquetebol não reparam muito nisso. Há pessoas que não reparam muito nisso. Mas sim, eu concordo contigo. Uma equipa que sabe defender mesmo, é mesmo bonito de ver mesmo. E Sim, sim, e tens razão, porque os Grizzlies, ok, este ano não conta, porque foi o hospital, como tu disseste, mas nas 2 últimas temporadas estiveram sempre no top 5 das melhores defesas da NBA. E isso, claro que tem a ver com o trabalho que o treinador faz, não é? e num campeonato. Tem um ditado até que falam assim: o ataque ganha jogos, a defesa ganha campeonatos, Campeonatos. Uhum. né? Sim, é, E apesar do Grizzlies ser small ball, ele é um time defensivo, não é um time ofensivo. O small uhum. ball a gente já imagina, é um time super ofensivo. E não Não, é o caso do Grizzlies. O Grizzlies é defensivo, ele é predominantemente defensivo o jogo. sim, para depois poder atacar em transição, em ataque rápido. Eu não sei se eu tô entrando em contradição e tô parecendo uma casual. Como assim? Porque em Porque contradição? parece, para mim, parece contraditório um time ser small ball e ser defensivo, né? Não necessariamente, porque depende, acho eu, também posso estar agora a parecer um casual, mas estou a pensar, porque se tu te focares, eu estou a pensar dessa maneira, se tu te focares na defesa, depois depende do que quiseres fazer com o small ball, mas se tu te focares na defesa, e obviamente que é muito importante focares na defesa, sempre que o teu adversário não conseguir fazer cesto, isso é bom para ti, certo? Mas, e tendo em conta os jogadores que os Grizzlies têm, e, hum, os Grizzlies jogam muito também em transição, ou seja, recuperar a bola na defesa e depois sair muito rápido para o ataque. E, obviamente, a defesa é uma parte importantíssima disso, recuperar a bola para depois sair ah, ainda por E cima com a isso é defesa. uma vantagem até de alguns jogadores mais baixos, que era o caso do Melton, o caso do Sim, Tyus Jones, agora é o caso do Pippen. E exatamente. no caso do Brasil, o Iago, que é um roubador de bola, que ele Uhum. tem. Acho que ele tem 1,78 de altura. 1,78, É. né? E ele é um craque. Ele é um craque. Ele é um absurdo. E é um roubador de bola. Nossa, ele cansou de roubar a bola do Embiid. Com 1,78? Ah, sim. E o. Nossa, o jogo contra o Canadá na Copa. Uhum. Nossa! O Iago entortou o Dillon Brooks de um jeito. Nossa, que sabor! Que sabor! Esse jogo contra o Canadá, do Brasil contra o Canadá, foi maravilhoso. Foi incrível. Nesse jogo eu fiquei iludida. A Copa do Mundo? É Nossa, isso? Brasil dá um caldo, hein? Uhum. Até que deu um caldo. Foi? Mas então, voltando no caso do Memphis, Uhum. a gente tinha. Não tinha só o Jerry, a gente tinha o Steven Adams. Sim. E aí ele acabou fazendo falta, né? Contra o Uhum. Lakers, Contra os principalmente. Lakers, sim. E também não tínhamos o Brandon Clark, estava lesionado, sim. Isso foi.
E aí, né, não tem small ball que salve. Aí, a gente não tinha rebote. Exatamente, exatamente. Nós tivemos que fazer essa série com o Tillman. Chegar a pivô, é isso, é assim. O Tillman foi o. Ah, nossa, perdão, tirei a câmera sem querer. Não tem mal. O Tillman estava de substituto imediato, né? E não é a posição natural dele. A gente não tinha um reserva do Steven Não, Adams. A gente não tem até hoje um substituto na realidade. pode ser que seja o Idi, o Zach Idi, é essa a Sim, ideia também. Sim, essa é a ideia, mas mesmo é essa. assim, não temos nem o reserva dele. A gente estava com o Trey Jameson, mandou o Biombo embora. Quem Uh, vai ser o nosso reboteiro? vai ser o Reserva. Idi, vai ser o. Pode ser o Brandon Clark também, que agora já voltou. É verdade. O Clark é. O Clark. Eu gosto muito do Clark, vou ser a verdade. É, ele é um jogador que. Eu acho Ele ele é um muito jogador muito importante na interessante. defesa, mas eu acho que ele é mais Hum. interessante no ataque. Sim, concordo, 100%, concordo. Ele é importante, sim, onde ele sobressai mais é no ataque, sem dúvida nenhuma. Porque. Não sei se é algo dele, se ele se interessa mais em pegar o rebote ofensivo. Se alguém errou ali, ele pega o rebote e manda para cesta. É Sim, e isso. também funciona muito bem com o Já. Sim, Ah, ele é uma dupla fenomenal com o Ja. sim, Só que sim, assim, ele entrava muitas vezes no lugar do próprio Steven Adams no certo. jogo. Uhum, O Steven Adams era o cara que fazia o screen pro Ja. certo. O Brandon Clark, ele não é esse cara. O Brandon Clark, ele fica mais como um Anthony Davis embaixo da cesta. Uhum, sim. Mas agora, Então, ele meio que muda o estilo do time quando ele tá em quadra. sim, É mas também muito legal, mas eu gostava daquele screen. Eu, nossa, Steven Adams era muito, nossa, ele ajudava demais nisso. sim, sim. Mas também agora, se calhar, com o Zé Kid vais voltar acho que vamos voltar a Abriu ver um bocado isso. espaço ali. O Zé Kid mede 2,24 m. O Zé Kid, olha, E ele a fazer um screen e eu, andar eu para estou passar por muito ali. esperançosa. Eu Nós também. temos o nosso alienígena. Uhum. Ou como diz o Rômulo do Wemby, a girafa alienígena. A girafa alienígena. Não, Nós temos nossa girafa. sem dúvida. Eu acho que sim. Olha, e agora, daqui a 2 meses, mais ou menos, começa a NBA. Não é? Outra vez. O que é que tu esperas? O que é que tu estás a contar ver agora nessa nova temporada? Ah, Quais são as tuas expectativas? a minha, o meu maior desejo Uhum. é que não haja lesões, Sim, claro. que se o departamento médico esteja mais afinado e a preparação física para o pessoal aguentar uma temporada e depois aguentar playoffs, que talvez tenha sido esse também o problema daquele Suns que era irresistível e caiu nos playoffs. Uhum. Aí chamam, né, time que é assim, leão de temporada, Certo. é gatinho nos playoffs. Acabou o gás. E no caso do Grizzlies, 2 temporadas seguidas, aconteceu isso. Jogou a temporada inteira maravilhosamente bem. Chega nos playoffs, alguma lesão muito grave
em 1 ou 2 jogadores tira a gente do campeonato. Correto, certo. E nessa última, aí foi a temporada inteira. Sim, Aí foi meio que a mudança daquele. Foi a entrada daquele patrocinador lá de parte médica do OrthoSouth. sim, o Ortossal, sim, sim. E aí falam que esse OrthoSouth aí é muito ruim. Que eles machucaram os jogadores. Que eles não sabem cuidar dos jogadores. Que eles fazem cirurgias erradas. Se calhar, se calhar. Mas isso aí é piada de internet, né? Claro. Sim, claro, claro. Não faço ideia do que está acontecendo nessa parte. Não faço ideia mesmo. Mas precisa dar uma reforçada nisso aí. Tanto nos tratamentos médicos quanto na preparação física. Para, de repente, aceitar um quinto lugar, até sexto, não sei. Mas chegar inteiro nos playoffs. Ok, e então vamos imaginar que corre tudo bem, não há lesões, nada de grave, ok? E que a equipa é gerida de forma, ok, seja um quarto, quinto, eventualmente sexto lugar, para chegar inteiro nos playoffs e chegamos inteiros aos playoffs. Onde é que tu nos vês chegar nos playoffs se chegamos lá sem lesões e com gás, com força para. Então, esse time Uhum, é para ser finalista. É para ser uhum, finalista. Pelo menos da conferência. uhum, O jeito que ele está montado é para ser finalista. Ainda tem, mesmo com o Zach Edey, a gente tem a deficiência dos rebotes. uhum, Mas eu espero muito que a adição do, do Brandon Clark também ajude nisso. uhum. E também uma experiência maior do Jaren Jackson Jr. Sim, sim, Que sim. e é isso que eu espero dele mesmo. Eu acho que o maior salto, o que vai fazer diferença no Grizzlies ser campeão ou não, é o salto de qualidade do Jaren Jackson Jr. Ofensivamente ou defensivamente ou nos dois? Principalmente defensivamente. Não que ele já é o Sim, eu já fiz. melhor defensor, Sim, mas estás a falar mas nos playoffs? uma coisa que ele melhorou Sim, foi a questão das faltas. Que, sim, aliás, sim, foi isso sim, que transformou ele no defensivo do ano que ele não se lesionou. certo. E a gente tem agora o Smart, que. Assim, só se acontecer alguma coisa muito grave que ele vai embora. Todo mundo fala, não, Smart é peça de troca, Smart é peça de troca. Não é Não, assim. Ele não veio não, para isso. Ele claro, não eu já. teria vindo se não fosse para ficar. Assim, em termos de diretoria, né, eu tô falando. Sim, claro. Então, o que o Grizzlies quer é um time campeão. E tem 2 defensivos do ano nesse time. Exatamente. Então, eu espero uma evolução nessa parte de pegar rebote. Que foi. Nossa, foi uma das piores coisas assim em playoffs que a gente teve nas outras 2 temporadas. Uhum. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Que foi aí que perdemos para o Golden State Warriors. Foi aí que perdemos também para o Lakers. Sim. Mas, assim, no caso do Lakers foi um pouco pior a questão das lesões. A gente ficar Uhum. sem Clark e sem Adams. Steven Adams. Não, Uhum. não tinha como. A gente se ferrou. Sim. A gente se ferrou. Mas o Golden State Warriors, aquele playoff foi muito do Kevin Looney. Sim.
A sim, galera não prestava muita atenção nele. Mas se não fosse ele, não tinha título do Golden State Warriors. sim, sim, sim. Ele dominava o garrafão. Ele era o dominante. Ele dominou em todas as séries. Sim, isso é verdade, é verdade, é verdade. É. Não sei se ele apareceu um pouco menos em alguma. Para mim, ele foi muito dominante. Ele Sim, dominava o no garrafão. garrafão, sim, sim, sim. Na Isso, outra, na temporada seguinte, quando eles pegaram os Kings, ele isso já não sim, estava assim. Já também. não foi, não teve o mesmo desempenho do ano anterior. E é, a série contra o Lakers foi, dá para dizer que foi meio parelha, mas o Lakers estava melhor. Sim, O porque dominante foi o o Anthony Anthony Davis, Davis. claro, claro. E aí a gente vê de novo quem tá fazendo a diferença aí são as defesas. Sim, mas aí também estávamos com as lesões, também é verdade. Ah, Isso, se sim. tivéssemos o Steven Adams, se calhar teria sido diferente. Poderia ter É, sido sem Clark, sem Steven Adams, com o Tillman, Desmond Bane com o pé quebrado, com o dedão sim, quebrado. Usando aquele LeBron lá e avisando o LeBron, oh, vou usar esse tênis porque é o único que eu consigo usar. E aí pois, o Jami quebra a mão. sim, sim, Foi um também. absurdo. Foi, Foi uma hecatombe. foi muito mal de ver, foi muito mal. Mas E, pronto, nossa, o Desmond Bane até para ele foi um alívio ter caído fora. Foi um pois, alívio para ele. sim, Que aí ele pôde fazer a cirurgia, sim. E agora voltar, e depois parar de voltar sentir aquela dor horrível e, e voltou avassalador. completamente, muito. Foi um dos jogadores que mais me impressionou esta temporada. Foi, nossa, o salto dos números dele foi um negócio Foi impressionante. incrível. E é um jogador que muitas. Quem não é dos Grizzlies não presta muita atenção. Sim, Quem não é dos Grizzlies não tem a noção de quão bom o Desmond exatamente. Bane é. Sim, o Desmond Bane, para mim, sem, eu não tenho medo de exagerar. Para mim, é para ele ser o novo Curry. Sim, ele Guardadas tem. as proporções, assim, o estilo dele é um pouco mais forte. Porque Sim. o Curry, ele faz uma coisa que eu gosto muito, mas ele faz pouco, que é a infiltração. A infiltração do Curry é sempre certeira. E ele usa Uhum, muito pouco esse recurso. uhum. Porque ele se garante tanto no arremesso que Que ele não não, usa. ele evita infiltrar, ainda mais nessa altura da carreira dele. Eu Certo. não vou me infiltrar e me lesionar. Já o Desmond Bane, ele, Sim. em vez de, ele se garante no arremesso, Mas também ele, faz a filtração. Sim, mas o que ele está desenvolvendo é essa infiltração, sim, eu porque também ele é acho. muito forte. Ele Sim, é fisicamente ele é um touro. é um touro. É, é. Ele não é, não, o Curry não é, né? O Curry é do time dos Sim. pequenos. Sim, sem dúvida. Concordo, concordo Mas contigo. assim, a coisa, a coisa que eu mais gosto do Curry, e eu pago um pau mesmo, eu fico assim, eu fico. Esse cara é gênio quando ele filtra. Quando o Curry filtra é mortal. É, Se ele infiltra, ele vai fazer alguma mágica. sim, é. Isso é. E é muito bonito, é muito bonito. É muito bonito ver o Curry infiltrando. Muito bonito. É uma das coisas mais bonitas que tem do basquete é o Curry infiltrando. Eu fico empolgada. Mas ele não faz isso. Quase.
Não precisa, chuta Não 3 e precisa, pronto. exatamente. Você garante lá na de 3, já resolve o jogo. Exato, Aí não ele, precisa. aí ele não faz essa mágica. Ah, nossa, vou fazer uma mágica para Juliana assistir aqui. És que Faz dizes, ok. nada, vai fazer nada. Agora o Desmond Bane ele tem que realmente desenvolver o arremesso nesse sentido de ser mais um Curry, né? Uhum, Assim, de decidir a partida no final. sim, Porque ele é um acumulador de pontos. Mas aí, de repente, no final, aquela bola que precisa cair não cai. Aí não decide o jogo. E aí tá lá o Curry com 20 pontos, os 20 pontos no quarto. E o Desmond Bane com 40 pontos, todos os distribuídos distribuídos nos pelos primeiros períodos. quartos e nada no quarto. Então Certo. ele tem que arrumar isso aí do arremesso. Também, Que é assim, também é aquela coisa do psicológico do time, da abertura de espaço, que certo. às vezes no final tá sem um jogador de abertura de espaço. O Desmond Bane sofria isso com quando o Jerry ficava muito pendurado em falta e era excluído. Uhum. E também o Jerry ele desenvolveu mais isso de criar espaço. Ele não fazia tanto isso antes. Sim, sim. E, e Ele também há uma melhorou coisa. bem. É muito legal, né? Ver que eles estão melhorando em todos os aspectos. Foi uma coisa que ficou desta temporada. Foi, opá, ok, que já falamos do Vince e do Gigi e do Scottie, mas também vimos o, o Bane e o Jerna a evoluírem muito o jogo. Porque Sim, obviamente não tinha o Jamoray, portanto tinham eles que pegar mais no jogo e de marcar mais pontos, não é? Como é óbvio. E sim, acho que eu fiquei. Eu costumo dizer isto, eu já falei em alguns podcasts e até aqui em Portugal, e que me perguntaram sobre esta última temporada, e eu já disse assim, claro que esta temporada foi muito difícil de ver, pronto, como é óbvio, mas também acho que pode ter sido uma temporada que foi muito difícil, mas que pode ter sido a temporada que percebe algo de muito bom, enquanto sim. que há 2 anos Não era a atrás temporada que a gente queria, mas era a temporada que a gente precisava. é isso, é exatamente isso. Agora tens. Talvez. Não, porque antes, ok, tinhas o Já, claro, também tinhas o Bane e o Jared, mas agora eh, tens o Já, tens o Bane e o Jared num nível diferente do que tinhas há 2 anos, num nível Sim. completamente diferente. E portanto isso torna a equipa obviamente muito mais forte, porque qualquer equipa que vai jogar contra nós agora não tem só que se preocupar em defender o Já, tem que se preocupar em E a defender o Já. gente ainda não sabe como vai ser o Smart saudável no time. É isso também que há um bocado estavas a falar do Smart e estavas a falar que há pessoas que, pronto, que falam que é tipo moeda de troca, mas a verdade é que nós não vimos o Smart a jogar, ok, vimos durante pá, aí 7 ou 8 ou 9 jogos, mas não vimos o Smart a jogar com a equipa de Escuriço durante uma temporada e a ver como é que ele encaixa. Portanto, sim, claro que o Smart não é nenhuma moeda de troca, pelo menos até fazer uma temporada inteira e eu acho que ele vai encaixar muito bem na equipe. Acho que Então, eu acho assim que muito que se fala é ruído mesmo, é burburinho, fofoca. aham, E como a torcida do Celtics é muito grande, e o Celtics fez finalmente a campanha, quer dizer, 3 anos seguidos eles fizeram campanhas de campeão, mas certo. veio agora o título. Eles ficam muito com essa de não, o Smart vai voltar, e ficam e espalham
os desejos deles, né? E Uhum. isso gera uma massa crítica de comentários na internet de que o Smart do Grizzlies não existe. E não é verdade isso. Ele é um cara que sofreu igual a gente. Claro, claro. Só que ele sofreu de uma posição mais sofrida ainda, que é de Certo. jogador que não pode atuar, Exatamente, é isso. lesionado. Exatamente. E E que ele quando virou não uma, sai. ele virou uma espécie de técnico daquele que puxa a orelha, porque o Jenkins, eu acho que isso daí é uma coisa que é por isso que tem muita gente que não gosta tanto do Jenkins. O Uhum. Jenkins é o cara mais, Mais mais de calmo, boa. é É. isso. E o Smart, o grito que o Jenkins não dava, o Smart que dava. Ah, sim, eu lembro-me num jogo contra os Wolves, em que nós estávamos a jogar nada esta temporada e que para além, eu não sei se tu viste isso, e que para além de não estamos a jogar nada, pior ainda é que nem sequer nos estávamos a esforçar e o Jenkins não me disse nada e ele mandou o Smart pegou e começou a discutir com toda a gente num desconto de tempo. Nossa, e aquele Mesmo, jogo que o Grizzlies perdeu, sei lá, era o 10º jogo seguido e o Smart chorava, chorava. Aí, esse dia foi um dos que a galera do Celtics, enfim, uhum. Celtics gringa, Celtics daqui do Brasil, todo mundo ficou espalhando coisa que ele ia ser trocado, que ele ia voltar, e que não sei o quê, que ele tá infeliz em Memphis, por isso que ele ia embora. Que ele ia embora, que era questão de tempo. E até hoje falam isso aí. Mas estão E enganados. tem torcedor do Grizzlies que compra essa conversa. Só que Sim, ele não tava chorando de eu sou infeliz em Memphis. Não. não, Ao contrário, é que ele sabe o que eles estavam passando lá dentro e ele claro, queria ganhar. como é óbvio, É porque ele queria como é óbvio. ganhar, não é porque ele estava infeliz. Não, claro, ele devia estar era frustrado pelo que estava a Sim, e acontecer. era um jogo era um jogo que teve problema com a arbitragem e era um jogo que Sim, dava para ganhar e perdeu de novo. Aí ele ficou revoltado. E é nítido. E só quem viu o jogo que percebeu sim. também. E Quem o não Smart, viu, só viu o Smart chorando, então ele é infeliz em Memphis. E essa é a conversa. Essa é a tônica geral da internet. Smart é infeliz em Memphis. ok, então vamos esperar pela próxima temporada para ver o que é a internet. Então, e pra mim, nada mais longe da verdade isso aí. Sim, completamente. Olha, Senão não ia Juliana, ter o time inteiro no aniversário dele. sim, completamente. E também temos que ver que assim o Smart veio de uma época em que chegou à final da NBA pelos Celtics e perderam contra os Warriors, certo? Na temporada seguinte foram às finais de conferência e perderam no jogo 7 contra os Heat, ok? E ele nota-se, já se via nos Celtics, ele é muito competitivo, ele detesta perder, e isso nota-se. E claro que para ele deve ser frustrante ir para Memphis e de repente eu já não posso jogar durante 25 jogos porque não sei o quê, depois este está lesionado, aquele está lesionado, aquele está lesionado. E eu acho que aquilo que faz é que na próxima temporada ele venha ainda com mais vontade. Ele é um líder dentro de campo. Ele é um líder dentro de campo e eu acho que ele encaixa perfeitamente na mentalidade, naquilo que é ser Memphis Grizzlies. Acho que ele Sim. cai perfeitamente ali. E E ele eu é acho, uma boa dupla com o Desmond Bain. sim, sim, O pouco que sim. eles jogaram juntos, eles pareciam uma dupla assim que ia amassar geral. Uhum. Sim, sim, sem dúvida. Olha, Juliana, quero-te agradecer por ter estado aqui. Eu que agradeço. Não.
Eu que agradeço. Dá para conversar muito ainda, se a Sim. bateria permitir. Eu agradeço muito ter estado aqui. Hum, queres deixar às pessoas que vejam este podcast, coisas sobre o teu trabalho, o teu site, coisas assim para as pessoas conhecerem mais? Eu vou dizer isto aqui, espero que isto não seja nenhuma indiscrição. A página dos Grizzly Nation Portugal, nesta página, vai ter um novo visual e é a Juliana que está a fazer esse novo visual para mim e eu estou a amar esse visual. Vai ser, pronto, quem vai seguir a página vai ver e é um trabalho incrível, fantástico. Pronto, eu não podia estar mais feliz com isso. E Juliana, fala um bocadinho sobre o teu trabalho. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada pela confiança também no meu trabalho. Eu trabalho como ilustradora e eu trabalho com várias técnicas, né? Uhum, Eu trabalho tanto digital quanto tradicional. Nanquim, aquarela. E a ideia da ilustração, muita gente confunde, né? Quem faz ilustração é quem desenha. Mas não necessariamente. Existem, viu? Ilustradores que não sabem desenhar, mas que, por exemplo, fazem colagens digitais e atingem o objetivo deles. E muitos desenhistas que não ilustram. A uhum, ilustração ela tem um objetivo de comunicação, né? Ela é uma ferramenta assim para contar histórias, né? No caso de quem ilustra livros, por exemplo, uhum, ou tem um objetivo publicitário. Quem faz ilustração para marcas, quem ilustra as redes sociais de uma empresa, enfim. Então, a ilustração ela tem um objetivo de comunicar alguma coisa. E eu faço ilustração tanto para livros como para empresas, assim, para redes sociais, para impresso, merchandise, como seriam camisetas, uhum. bonés, canecas. É, já fiz ilustração para cenografia também, de eventos, que seria, por exemplo, fazer toda a parte visual, desde as apresentações que vão ser projetadas no palco, até as decorações, banners, o folheto que a pessoa vai no evento e ela Ok. recebe para acompanhar o programa, Uhum. crachá, enfim. E são coisas assim de comunicação que usa a ilustração e eu faço esse tipo de coisa. Ilustro o Pronto. livro, ó. Esse livro aqui, por exemplo, foi ilustrado por mim, tem mais de 20 ilustrações minhas. Essa aqui eu mostro bastante, que é a orquestra toda desarrumada, e depois tem os sambistas em harmonia, né? Aqui eu coloquei um meme do Drake aqui. The Drake? Sim. Então, esse livro aqui é um livro que vocês vão poder ver as ilustrações dele no meu site. Meu site dá para acessar tanto pelo jubesgarcia.com, Jubes Garcia.com, ou pelo garciasales.com. Eu pretendo colocar uma loja lá também para vender o pôster do Jamoran, o do Smart, o do Dylan Brooks, o do Jason Tatum, Jaylen Brown, camiseta do LeBron e Aham. outras coisas. Eu- E eu faço desenho infantil também vai ter os impressos de infantil à venda no site. Perfeito, perfeito. E pronto, eu estou a falar pelas coisas que eu já vi e pelas coisas para aqui para a página da Crisis Nation Portugal e recomendo mil por cento porque é um trabalho realmente incrível que a Juliana faz.
Muito obrigada Não, não, mesmo. não, não. Estou a dizer a verdade. Não. Pronto, Servimos bem para servir sempre. servimos bem para servir sempre. Ok, é verdade. Eu quero agradecer a todos que nos estiveram a ouvir. Eu, mais uma vez, quero agradecer à Juliana por ter estado aqui, nesta conversa de quase 2 horas, mas que passou muito rápido. E pronto, continuo a seguir o nosso podcast. Eu quero também aproveitar, já que estamos aqui, pessoal do Brasil, juntem-se ao podcast, porque eu estou farto de falar sempre em inglês. Eu também gosto de falar em português. Juntem-se ao podcast e, e sigam a Juliana e o trabalho da Juliana, porque uma vez mais vale mesmo a pena. E Juliana, obrigado uma última vez. Eu que agradeço. Uma, uma excelente noite, ou dia, ou qualquer hora que você esteja ouvindo. Divirta-se e continue sendo este urso de valor. É isso, seremos, como se diz. Seremos, Seremos, seremos. seremos.